Uma menina da Indonésia de 9 anos teve 4 sonhos apocalípticos em uma certa noite. Tive um sonho muito, muito longo. Foi a 4ª vez que tive o mesmo sonho. O primeiro sonho aconteceu há cerca de 1 a 2 meses, e foi curto. Eu não entendi o que isso significava. Depois de alguns dias tive um segundo sonho, que foi uma repetição do primeiro sonho, além de muitas outras coisas que vi naquele sonho. Depois de alguns dias ou semanas, tive um terceiro sonho, que era exatamente igual ao segundo sonho. Todos esses sonhos simplesmente vieram sem eu pedir. Mas então, como em cada sonho havia o primeiro sonho que se repetia sem que eu entendesse seu significado, orei para que Deus me desse o mesmo sonho novamente. Com sorte, finalmente posso entender o significado. E naquela noite, em 18 de setembro de 2020, Deus deu o 4º sonho, que era igual ao terceiro sonho, e outras coisas foram mostradas. Os sonhos foram os seguintes. Eu estava deitada na cama com minha irmã enquanto minha mãe lia a Bíblia para nós, como costuma fazer à noite. Mas não era à noite. De repente, havia algo tecnológico azul escuro, que voou para dentro da sala pela janela aberta, voou muito perto de nossos rostos, continuou pela porta do quarto, saiu para a sala de jantar e pousou na mesa de jantar, fazendo um buraco onde desembarcou. Então nossa porta da frente se abriu e lá estavam 2 cientistas famosos e 3 guardas na porta. Um deles disse: Bem, há pessoas aqui, temos que injetar algo nelas. Primeiro sonho terminou aqui. Nos sonhos 2, 4, o sonho continuou da seguinte maneira: quando quiseram injetar algo em nós, de repente fomos arrebatados muito rapidamente. Eu os ouvi dizer: devíamos tê-los injetado antes. Era ano novo. Havia muita comida na mesa. Eu estava em uma aula de Zoom e ouvi meu professor dizer: os alunos da 4ª série estão fazendo falas aqui. Então eu ainda estava na 4ª série. Eu estava comendo bolo quando ouvi o chofar soar muito alto e longo. E em um piscar de olhos, fomos arrebatados. Quando fomos arrebatados, podemos ver os edifícios mais altos. Estávamos cruzando as camadas de nuvens no céu e vimos Deus no espaço. O rosto de Deus estava tão brilhante que não pude ver seu rosto, mas sabia que ele estava sorrindo. Deus disse: você está aqui no primeiro arrebatamento. Eu também vi milhões de anjos e milhões de pessoas. Podíamos ver nossos anjos da guarda também. Seu número é igual ao número de humanos. Os anjos eram muito bonitos e altos. Estávamos todos muito felizes e sem palavras. Quando chegamos ao espaço, nossas roupas mudaram para um vestido branco. Não tínhamos mais laços familiares. Todos eram chamados por seus nomes verdadeiros. Pessoas mais velhas pareciam mais jovens. Um muito pequeno parecia um pouco maior. Um gordo ficou mais magro, o magro demais ficou mais cheio. Todo mundo parecia mais bonito. Depois disso, vimos o que estava acontecendo na Terra. Antes do arrebatamento, nenhum grande desastre havia acontecido, tudo estava normal. Mas depois do arrebatamento, coisas ruins aconteceram na Terra. Quando fomos arrebatados, vi muitas pessoas de vários países também serem arrebatadas. O chofar continuou soando enquanto as pessoas eram arrebatadas. Assim que o arrebatamento foi feito, o chofar soando parou, mas imediatamente foi seguido por um trovão. O som era muito alto, talvez 20 vezes mais alto do que o normal. Relâmpago atinge veículos. Quedas de energia em várias cidades. Aviões caíram porque os pilotos e copilotos foram arrebatados. Vários passageiros também foram arrebatados. Então choveu. Começou pouco, mas ficou mais pesado durou semanas. Então veio a enchente que foi a maior que eu já vi. Naquela época, apenas algumas das casas eram visíveis, e dessas casas apenas algumas partes eram visíveis. O vento soprava forte. Eu vi minha boneca flutuando na enchente do lado de fora do prédio onde moramos no 11º andar. Depois disso, houve um terremoto. Eu vi o prédio onde moramos, alguns dos andares inferiores foram destruídos, de forma que a parte superior do prédio desabou, ficando mais curta.
Vários edifícios altos foram quebrados no meio. A parte inferior mudou e a parte superior caiu. Depois disso, veio o tsunami. Ao ver o tsunami se aproximando, várias pessoas pularam de nosso prédio na enchente abaixo. Depois do tsunami, não vi mais nenhuma casa. Minha escola também não podia ser vista. O prédio onde moramos, que tem 26 andares, só apresentava o telhado e as antenas acima dele. Eu vi uma árvore encalhada no telhado. Os tsunamis atingiram vários lugares do mundo. Então houve granizo, com pedaços de gelo do tamanho de um para-brisa. Outros países experimentaram primeiro, depois a Indonésia. O granizo fez com que o nível de enchente ficasse ainda mais alto. Eu vi tubarões, muito grandes na água da enchente, atacando humanos flutuando na água. Também vi águas vivas picando pessoas. Elas picaram, a picada foi mais dolorosa do que antes. Do céu, seguimos o Senhor e ascendeu ao céu. Os portões do céu eram brancos ou dourados e as estradas eram feitas de ouro. Enquanto no céu, nós lutamos contra Satanás usando versículos da palavra de Deus. Quanto mais dizíamos as Escrituras, mais Satanás era empurrado para baixo. Depois que Satanás caiu, descemos ao espaço para olhar para a Terra novamente. Eu vi um presidente dos Estados Unidos eleito o último presidente. Várias bombas nucleares explodiram na América. Eu vi um grande cientista ir às escolas em todo o mundo e injetar algo em algumas crianças. Várias outras crianças fugindo. Algo tecnológico foi injetado, junto. Eu vi notícias sobre ETs, abduções alienígenas e cristãos que cometeram suicídio, isso para cobrir a história do arrebatamento. Essas notícias eram só para quem tinha neles algo tecnológico, pois só eles podiam ler a notícia, pois podiam ativar o celular apenas batendo na área próxima ao pulso e o celular aparecia no ar. Sem eletricidade necessária. Pessoas que não tinham algo tecnológico neles não podiam ler as notícias, porque não tinham mais telefones celulares, ou não podiam usar porque estavam fugindo e não havia eletricidade. Aos poucos, a pele das pessoas injetadas mudou para verde, vermelho, azul, amarelo ou preto escuro, que é uma cor estranha que não é a cor da pele humana. Seus membros ficaram mais longos e eles enlouqueceram. Eles se tornaram zumbis e queriam matar comer humanos. Eles eram controlados por controles remotos. Quando a pessoa que os controlava queria fazer o zumbi pular, eles apertavam um botão e o zumbi pulava. Eu vi um tipo de doença, que era feridas, parecia catapora, só que maior. Qualquer pessoa que tivesse algo tecnológico neles acabaria tendo feridas por todo o corpo, que poderiam rachar e sangrar. Eu vi uma foto de um presidente da França, e 2 cientistas, segurando uma moldura contendo a imagem de um olho. Eu vi que a Torre Eiffel havia sumido. Havia um tubo construído na Europa, por europeus, para levar humanos ao espaço. O tamanho embaixo era maior e, à medida que subia, ficava menor. Funcionou como um elevador. Alguém tentou usar, mas apenas na metade do caminho, o suporte em que a pessoa estava de pé virou de cabeça para baixo e a pessoa caiu de novo no chão. Quando bati na parede para ver, parecia plástico. O tubo atingiu o sol, mas a ponta estava queimada. Então a mão do Senhor pegou a parte do meio, e cada parte do tubo caiu. A ponta queimada, que caiu no chão, fez com que todo o tubo pegasse fogo e gerasse incêndios na Europa. O tubo foi um projeto fracassado. Eu vi carros voadores atirando bombas em pessoas que não estavam usando algo tecnológico. Esses carros estavam sem motorista. Eles eram controlados pelo controle central. Eu vi 2 pastores em Jerusalém. Eles pregavam ao ar livre. Eu vi uma grande guerra acontecendo lá. O templo em Jerusalém estava quase terminado. Eu vi que a terra estava vermelha porque estava muito quente. Parecia que o Sol estava muito próximo da Terra, assim como do planeta Netuno. A Terra estava ventando muito. Várias estrelas do tamanho de uma montanha caíram na terra causando a morte. Eu vi furacões, tornados, deslizamentos de terra e granizo com pedaços de gelo do tamanho do para-brisa de um carro.
Então eu vi, no céu da terra, uma criatura parecida com a do filme de aventura famoso, com a forma de um polvo. Quando ele apareceu, todos os amantes desse filme de aventura ficaram radiantes. Eles foram às ruas e fizeram mágica. Então as coisas começaram a acontecer. Várias outras criaturas das histórias desse filme de aventura emergiram de suas varinhas, se tornaram criaturas na vida real, e então começaram a matar humanos. Eu vi um presidente da França em um prédio, e ele também era um amante desse filme de aventura. Ele também fazia mágica. Aquele monstro então desapareceu, mas sua sombra permaneceu e de repente se transformou em Lúcifer. Lúcifer parecia muito alto, feio, terrível e tinha grandes asas pretas. Eu também vi muitos dragões no céu. Havia muitos tipos. Alguns deles eram semelhantes aos que eu tinha visto nos filmes. Eles lançaram bolas de fogo de dentro de suas bocas. Eles pareciam muito assustadores e seus olhos eram de um vermelho brilhante. Em terra havia anões. Alguns pareciam bonitos, mas outros não. Eles assustavam os humanos e arrancaram os seus dedos e orelhas com mordidas. Eu também vi personagens de filmes infantis. Tudo se tornou vivo e real. Eu vi animais selvagens da floresta, como tigres, chitas e muitos mais, entrando na cidade e atacando humanos. Os pássaros no ar atacavam os cadáveres. Havia insetos gigantes parecidos com abelhas, com uma picada de mais de 1 metro de comprimento, picando os humanos. Foi muito difícil fugir deles porque a picada era muito longa. Vi pessoas que estavam escondidas, elas comiam escorpiões. Eu vi no mar aparecer criaturas. As algas marinhas se transformaram em criaturas que eu nunca tinha visto antes. Alguns pareciam unicórnios e sereias. As sereias pareciam realmente feias. Tudo estava vivo, real. Eles desembarcaram e mataram humanos. Vi que havia um grande buraco no meio do mar e a água do mar entrava pelas laterais. Eu vi navios no mar queimando. Eu vi o Triângulo das Bermudas. Havia um portão triangular de madeira marrom que apareceu no Triângulo das Bermudas. O portão se abriu sozinho e dele saíram aviões, barcos, navios e pessoas. Mas essas pessoas não se pareciam mais com humanos. Pareciam os que estavam com essa tecnologia zumbis, mas sua pele não mudava de cor. Elas também mataram humanos. Depois disso, o portão se fechou sozinho novamente. Numa das vezes em que estava vendo eventos na Terra, senti que estava olhando para os eventos de um dia 10 de outubro, onde Deus disse que haveria um grande desastre, porque naquele momento, de repente, as coisas ruins pioraram. Eu vi partículas de luz na Terra, que revelaram ser cristãos. Eles estavam envoltos em luz. Quando eles estavam juntos, a luz ficava maior. Quando eles se separaram, a luz ficava menor. Sua condição era muito melhor do que aqueles que não estavam envoltos em luzes. Os cristãos eram protegidos de ataques de quaisquer seres espirituais, como anões, criaturas marinhas, monstros e zumbis. Quando esses seres encontravam os cristãos que estavam mais envoltos, eles simplesmente passavam. Em um ponto, eu vi todos aqueles pontos de luz desaparecerem de repente. Mas então novos pontos de luz apareceram, mas menos do que antes. Os sonhos 2 e 3 terminam aqui. No sonho 4, o sonho continuou da seguinte forma: depois disso, subimos para o céu novamente. No céu havia uma festa. A mesa era muito comprida e o Senhor sentou-se no meio. Abundância de comida fornecida e tudo era muito saboroso. Até a fruta que eu não gostei enquanto estava na terra, no céu, era deliciosa. No céu, não havia nenhuma partícula do mal. Só podíamos nos lembrar da bondade de todos. Eu vi anjos cantando enquanto dedilhavam harpas. No céu, vi minha casa, mais bonita do que qualquer casa que já tinha visto na terra.